Eu estou recebendo agora o pessoal do IFSU, escola essa que a gente acompanha há muito tempo, e a escola do IFSU, o IFSU estará participando de um campeonato de robótica que acontece em São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Está comigo aqui Marcelo Azevedo e o Matheus Young, são professores do IFSU, e o Érico Hartmann e o Theo Kozlovski, que são alunos e estarão conversando conosco sobre as atividades e essa participação. Professor Marcelo, muito bom dia, obrigado por atender, tudo bem? Bom dia a todos. Então vamos falar um pouco sobre o porquê que a gente está aqui. A gente veio fazer digamos assim, como é que vamos explanar sobre e mostrar para a comunidade aqui de Camaquã e região o que é o nosso projeto, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a competição em si. Tá? Então, essa competição é uma competição que está dentro da CBR, que é a Competição Brasileira de Robótica. A nossa categoria em si, que é a SEC, a Standard Education Kit, faz parte da LARC, que é a Competição Latino-Americana de Robótica. Inclusive, teremos pelo menos uma equipe, se eu não me engano, tem duas inscritas, mas eu acho que uma vai acabar não vindo, mas uma equipe do México e outras equipes do Brasil inteiro, de várias universidades, Instituto Militar e outros IFES, principalmente de universidades. Então, esse ano a gente vai ser em São Paulo, como já falou, né, Fábio? E só para o pessoal entender o porquê que é São Paulo, tá? Desde que 2017, que a gente começou a acompanhar, que a gente conheceu esse evento, foi em Curitiba, depois em 2018 foi em João Pessoa, em 2019 até eu fiz parte da comissão, conjunto com os professores da FURG, a gente conseguiu trazer esse evento para o Rio Grande do Sul pela primeira vez. 2019 foi lá na FURG. A gente participou, a primeira vez a nossa equipe participou do evento mesmo. Tá? E depois, em função da pandemia, 2020 e 2021 acabou não acontecendo. E esse ano a gente volta e aí vai ser lá em São Bernardo do Campo. Tá? Bom, o interessante, Marcelo, é assim, eu estou vendo, são competições entre nível estudantil. Em segundo e terceiro grau, faculdade, ensino médio junto? Níveis, exatamente. Tem vários níveis. Nada profissional, não é na área profissional. É quase. Quase. Quase, porque assim, tem muitas, digamos assim, universidades que trabalham com empresas, empresas investindo forte, porque assim, não é só uma competição de robótica. O pessoal fala lá, é uma competição de robótica e inteligência artificial, entendeu? Então, eu até teria alguns exemplos, mas eu acho que não vou falar por causa envolve empresas, essas coisas. Mas conheço... empresas que demandam para a universidade ou para a faculdade um projeto para a sua empresa e aquilo vira um projeto. Tá bom. Mas é executado por estudantes. Principalmente por estudantes, de nível médio, superior, de pós-graduação. Por exemplo, tem muitos alunos de mestrados e doutorados trabalhando nessa robótica e inteligência artificial. Mas que legal isso aqui. Bom, e quando é que acontece aí? Esse ano vai ser entre o dia 17 e 22 de outubro. Tá? Então, é uma semana de evento, de competição. É uma coisa que envolve... Esse ano, acho que bateu mais de 1.300, 1.400 competidores, fora todos os outros envolvidos. Porque esse evento, assim, resumindo, esse é um evento, não é só um evento de robótica de competição. Na verdade, ele é um evento que engloba os maiores eventos, eles chamam de robótica, mas é um evento que envolve... Uma periferia muito grande de 7, assuntos. 8, 9, eu não me lembro quantos eventos, e tem ali, além da CBR, que é a Competição Brasileira de Robótica, a Competição Latino-Americana de Robótica. Temos também a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, as finais da Olimpíada Brasileira de Robótica. Temos simpósio de não sei o que de robótica. Tem um monte de simpósio, onde tem faz a competição de as melhores teses de robótica de mestrado, as melhores teses de doutorado. Falou em robótica, está tudo concentrado. Exatamente. Bom, qual é a tua formação, só para o pessoal conhecer, Marcelo? Eu sou formado na antiga Escola Técnica de Pelotas, depois ele virou Cefet, depois virou IFSU. Então, eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, depois fiz o tecnólogo em automação industrial e fiz o meu mestrado também lá dentro, trabalhando com robótica educacional, dentro lá do IFSU Campus KVG, no caso. Que legal, hein? O Matheus Young, professor também, Matheus? Sim, professor do IFSU lá. Só um pouquinho que está o microfone desligado aí, vamos ver a coisa. Fala de novo. Sim, sou professor lá do IFSU. Não, também? Agora sim. Agora sim? É. Tá. E tu é da onde, Matheus? Eu sou lá de Rio Grande. Rio Grande? Tá gostando de Camaquã, hein? Tô adorando. Já tô aí há 7 anos aqui. E qual é a tua formação?
Eu tenho formação, começando por baixo, né? Técnico em informática, a mesma que a gente tem aqui no IFSU. Aí eu tenho tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que é o curso atualmente que a gente está dando aula. Tenho engenharia de computação, também lá na FURG. Mestrado em engenharia de computação e atualmente eu estou fazendo doutorado em modelagem computacional, com bastante ênfase em inteligência artificial. Eu estou falando justamente sobre isso para ver a qualidade dos professores que nós temos no IFSU aqui, que são bárbaros, né? E isso tudo tem que a região descobrindo essas coisas. Cada vez que vem alguém do IFSU aqui, eu tento botar um pouco mais de gasolina no assunto, porque, olha, pessoal, nós temos uma forma aqui em Camaquã de trabalhar que muita gente desconhece. Muitas pessoas de Camaquã sequer adentraram nos portões do IFSU para descobrir o que tem lá dentro. Bom, vamos lá. É bem isso aí que eu... Até hoje tem gente que ainda chega lá querendo estudar e perguntando quanto é que custa para estudar lá. É incrível. É incrível, né? Bom, Até um dos objetivos que a gente traz o pessoal aqui é para isso, sabe? A gente tem um curso chamado Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. As pessoas muitas vezes olham o que é isso, Superior, entendeu? né? É Superior. um curso superior, né? É um 3º grau e as pessoas não sabem. E a gente quer trazer essa visibilidade, ver o que a gente trabalha aqui. A gente está trabalhando com robótica, a gente está trabalhando com desenvolvimento de sistemas, trabalhando com tecnologia de ponta lá dentro. Coisa né? interessante. E é de isso. graça. De graça. De graça. De graça. Bom, eu quero apresentar então os guris aqui, que estão os alunos. O Eric Hartmann, de São Lourenço. Super. Puxa o microfone ali, Eric, só para nós conversar junto aí. O Eric Hartmann, qual é a região de São Lourenço tu é? Eu sou da cidade em si, moro no bairro Centro ali. Sim. E eu vim pra Camaquã em busca do meu curso tão sonhado, que Tá, é informática. e como é que tu faz o trânsito de São Lourenço Camaquã? Como é que é? Geralmente ônibus. Tá, mas tu vem todos os dias? Não, aqui eu tô parando na casa de uns amigos. Sim. Né? Eu paro aqui, vou na sexta-feira e volto na segunda-feira. Tá bom, então tá. Então tu tá fazendo o fim de Eu semana. faço aquele intercâmbio ali no final de semana pra ver os pais, né? Quanto tempo tu tá aqui no IFSU já? Eu tô agora no 3º ano do médio, então em torno de 2 anos e meio, 3. Muito gostando? Demais. Indica o IFSU? 100%. Muito bem, vamos falar com o Theo Kozlovski, de Cerro Grande do Sul. E aí, Theo, como é que tá? Primeiramente, bom dia, né? O asfalto já chegou em Cerro Grande, não? Quase. A promessa tá grande para Cerro Grande. É um sonho pra cidade, né? E como é que tu faz a tua vinda pra escola aí, Theo? Na minha vinda, assim, eu paro em Sertão Santana, né? Tá. Os municípios próximos. E aí a prefeitura de Sertão, ela faz o transporte escolar das faculdades, né? Tá. E aí eu venho toda noite, 1 horinha de viagem, pra chegar em Camaquã. E volta e chega em casa que hora na madruga já? Eu já chego em casa às 11h30, meia-noite. 11h30, meia-noite. Tá quanto tempo tá aqui no IF? Eu tô há 5 anos no IFE, faço o curso de superior, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. Né? Até os professores estavam falando ali que muita gente não conhece. É surreal o que mudou a minha vida aquele curso. Que legal, Theo. Que bom saber disso, viu? Eu acho que é uma informação interessante. Só para a família lá trabalha em que lá, Theo? Meu pai é agricultor e a minha mãe é professora. E tu viste como um ensino técnico aqui no IFSU uma oportunidade de saciar a tua sede de... Isso aí. Né? Eu sempre gostei de informática, sempre foi a minha vida, né? E aí o IFE me abriu umas portas assim que... Coisa boa. Gosto de depoimentos como esse, viu? Isso aqui é motivador para todos nós. Vamos falar um pouquinho do trabalho, então, professor Marcelo. O que vai ser apresentado pelo IFE Camaquã lá a esse campeonato aqui? Não sei se o pessoal consegue filmar aqui a máquina, Fábio? Aqui, ó. Aí. Pessoal. Tá, estamos filmando aqui a máquina do Eric. Então, a gente trouxe aqui para mostrar o pessoal que vai ver pela internet, pelo menos com imagem. Chega mais próximo aqui da câmera. Aí. Tá vendo? Tá aí, sim. Então aqui tá um dos robôs que a gente montou para esse ano. Tá? Então eu vou falar um pouco rapidinho, bem resumido, o que é a competição. Tá? Então esse ano nós temos assim, digamos que é uma simulação de um gasoduto. Então os robôs, a proposta é que as equipes desenvolvam robôs completamente autônomos, que sejam capazes de inspecionar um gasoduto, embaixo d'água, claro, simulação, né? E consigam consertar o tubo de forma totalmente autônoma. Então, esses robôs, é importante salientar que esses robôs são todos com inteligência. Ninguém tá controlando o robozinho, não tem joystick, ninguém, né? Ele tem que ser capaz de tomar decisões sozinho. Tá? Então, a pista, como é que eu vou explicar assim? A pista tem como se fosse 2 andares, tem a parte terrestre e a parte subaquática. Sim. Então, nossa equipe vai trabalhar com 2 robôs, um terrestre e um aquático. Então, a proposta, quando inicia a competição, o robô aquático ele desce, inspeciona o tubo
como se fosse embaixo d'água, identifica o problema. O problema seria tubos faltando. Tá? Então, no meio da tubulação tem uma fração sem tubo ali. Um pedaço sem tubo. Como se tivesse rompido, vamos imaginar. Exatamente. Aí nós temos sensores que são capazes de captar essa falta do tubo, identifica qual é o tamanho do buraco, porque lá em cima, né, vai ter 3 tipos de tubo com tamanhos diferentes, de 10, de 15, de 20 centímetros. Então ele tem que ser capaz de identificar qual o problema exato, passar essa informação pro robô de cima. O robô de cima tem uns espaços específicos que o robô sozinho, vai ter que achar o tubo certo, trazer para uma área de interação. O robô aquático, ele vai subir, pegar o tubo e largar lá no lugar certo, sem derrubar o tubo, de forma, né, para ser computado com sucesso, no caso. Tá, mas nós estamos com 2 exemplares aqui. Os dois, um trabalha em sincronia com o outro. Exatamente, eles trabalham São diferentes, então, cada estrutura diferente. Eles são muito eles parecem, mas ele tem funcionalidades diferentes. E como é que tu consegue fazer essa demonstração lá na prova? Como é que tu fazes a demonstração na prova lá? Que tu tá um robô subaquático, né? Que ele vai fazer a determinação, e o outro vai sobre superfície. Isso, exatamente. É que assim, como é que eu vou te explicar? Vocês fazem o teste assim dentro d'água com ele ou não? Não. Ele simula água. Simula. Não tem água porque esses robôs não podem ter água, entendeu? Sim, simula água. Inclusive o chão é como se fosse aqui, ó, a plataforma de cima é mais ou menos aqui. Sim. Aí tem uma rampa com cores diferentes, porque o piso ele é todo adesivado com cores. Por exemplo, a rampa é verde, o fundo é azul. Entendi. Entendeu? Até para os próprios sensores de cor identificar, ó, eu tô na água, eu tô na rampa, eu tô na superfície branca lá em cima. Então Sim. Porque tu tem que ter coisas que no caso dos kits possam identificar onde estão. Exatamente, tem sensores de cor, sensor infravermelho, ultrassônico, aqui tem um acelerômetro de giroscópio, dependendo do sensoramento que ele tem. E aí tu tem que fazer uma programação, quer dizer, além de construir o robô, tem que fazer uma programação de como ele vai agir em determinado momento. Esse é o X da questão. Isso nós estamos falando de... tu fala de dutos, tu fala dutos de gás, de água, de... São canos de esgoto de 50 milímetros. Certo. Né? Aqui tem um exemplar deles. Esse aqui é uma peça... Uma simulação desse aí. Essa peça ele tem que pegar, medir ela, pegar e posicionar ela num gasoduto, que é uma plataforma, mais ou menos desse tamanho aqui. Entendi. Então, claro que a gente só tem uma peça, né? No total, sim, tu tem que várias peças. Não, porque eu estava vendo agora a quantidade de cabos de fibra e coisas que estão sendo colocados de uma comunidade para outra, né? Existem muitos dutos, tanto transportando água, como gás, como óleo, como... um monte de coisa, né? Estão transportando por gasodutos ou gás, eu não sei se chama, por dutos, né? Que acabam transferindo tudo, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, com gás agora, nós temos gás da Argentina para Porto Alegre por gasoduto. Tudo gasoduto. Gasoduto. E muitas vezes, claro, ele está em terra, diferente do outro, mas alguns outros dutos podem ser por água. Pode ser por água. E esse é um dos objetivos, né? Que cria, digamos que, né, tem um problema no gasoduto. Futuramente nós podemos ter robôs que vão lá inspecionar o tubo 24 horas por dia, por exemplo, ficar sempre, qualquer problema ele conserta sem a interferência humana. Bom, me diz uma coisa, esse tipo de prova comparece muita gente ligado a empresas também para olhar o que está sendo desenvolvido pelas escolas, hein? Com certeza. Aqui, quando nós tivemos em 2019 em Rio Grande, eu lembro de conversar com bastante pessoas, assim, pessoas ligadas à parte de empresas, assim. O pessoal vai lá ver, né? E principalmente porque eles querem observar essa gurizada. É a turma nova que está vindo, né? Que é o estudante, que é os caras que têm daqui a pouco o discernimento de uma coisa super importante para frente, né? Por exemplo, essas grandes plataformas de petróleo que estão sendo colocadas no mar brasileiro agora com a questão do pré-sal, né? Tu vê essa transmissão, essa transferência de gás, de petróleo, de óleo, que muitas vezes não vem por navio, vem por dutos, né? É um mercado, digo assim, extremamente crescente e duradouro, acredito eu, né? Por isso que é interessante. Vocês buscarem essa formatação desses robôs aqui. Quem é que desenvolveu a ideia assim? Mas vamos fazer sobre isso.
Como é que surgiu essa... Isso é importante. O que acontece? Nessa competição, na nossa categoria que a gente trabalha, faz parte da LAR, que é a competição latino-americana, a SEC e a Open, que tem outra categoria que aí seria robôs também, mas aí de forma aberta, porque a SEC, no caso, para nós, a nossa categoria que a gente trabalha é só para kits educacionais. Tá? Então, é que, digamos assim, todo mundo conhece aqui é Lego. Tá? Então, todas as equipes até hoje trabalham com Lego. Tanto que faz parte da regra, tu não pode usar nada, nenhuma peça, nenhuma fita isolante, nada que não faz parte do kit do Lego. Então, isso aí equaliza todas as equipes. Qualquer equipe do Brasil, do mundo, todo mundo tem o mesmo kit da Lego. Então, a mecânica, digamos assim, o hardware é igual para todo mundo. O que vai né, diferenciar é a construção, digamos, a criatividade dos alunos na construção desse robô e, principalmente, a programação. Então, tendo ele colocado num cenário, vamos botar assim, e tu aciona os 2 robôs e eles vão trabalhar dentro desse... Que tamanho de cenário nós estamos falando para colocar os robôzinhos a trabalhar? A pista esse ano vai ter 4 metros por 2,5. Então, é uma pista relativamente grande. É que, na verdade, assim, o que acontece? É uma competição. Tipo assim, ela é espelhada dos 2 lados. Então, na verdade, vai ter uma equipe de cada lado competindo ao mesmo tempo com um gasoduto entre eles. Isso quer dizer que pode acontecer o quê? De uma equipe vir e inspecionar o tubo. Sei lá, digamos, identificou um tubo de 15 centímetros. Aí passa o robô terrestre. Aí ele está lá pegando o tubo de 15 e a outra equipe foi mais rápida. Já identificou de 15, pegou de 15 e largou. Enquanto esse aqui está trazendo um tubo, a outra equipe largou antes. Aí tem lá a inteligência artificial desses caras aí que pode falar da informática. Também existe a possibilidade desse robô chegar lá, opa, cadê o buraco? Já foi tapado, a outra equipe ganhou ponto e esse robô está com um cano de 15 na mão. O que ele faz? Aí eles vão ter que pensar todas essas possibilidades. Pode ser que ele procure um outro tubo, né, o outro buraco. Se não tiver o buraco específico, ele tem que voltar a largar o tubo lá. Porque se ele largar o tubo no mar, assim, digamos assim, aí é ponto perdido porque é tubo perdido. Sim. Então tem todas essas coisas pensadas que o pessoal Então a competição justamente há um tema, vamos botar assim, há o tema gasoduto e uma ou 2 equipes geralmente participam para disputar sobre as soluções. Sobre as soluções. Bom, falem aí um pouquinho vocês estão na parte da informática também, né? Isso aí. Não, basicamente, complementar um pouquinho o que o professor falou, é uma competição, então vai ter sempre... O objetivo é ganhar do seu adversário, né? E aí tem que bolar essa estratégia, porque realmente existem várias formas de pensar, esse é o principal ponto, né? Não só na forma de pensar o que o robô vai fazer, mas como montar ele, né? Porque em algum momento, por exemplo, os 2 robôs têm que pegar o gasoduto e trocar de um para o outro, né? Você tem que se conectar, ir lá e preencher, que nem o professor falou, pode ser que a outra equipe já fez isso, e agora o que isso faz? Sim, entendi. Né? Então a gente vai pensando nessas estratégias e vai desenvolvendo. Né? Então a capacidade de um robô desses, por exemplo, o que fica dentro d'água é de pegar um tubo daqueles e levar para profundidade e colocar no lugar anterior. Isso. E aí, estou dizendo assim, para soldar, ele tem que fazer o realinhamento dos tubos, é isso? Fazer o reparo da tubulação, né? Muito interessante, hein? Os 2, eles funcionam com bateria, os 2 robôs? Isso. Toda a bateria. Isso. Tem os cérebros recebem a programação e essa programação tem os motores, a gente vai controlando os motores, os sensores, né? Que nem o professor falou, a pista tem cores. Né? Tá, mas há um controle externo na hora que tu ligar os 2 robôs. No momento que iniciou a prova, né? Ligamos os 2 robôs e eles têm que funcionar de forma autônoma, sozinhos. Ah, sim. Não tem nenhum controle. Nenhum controle. Eles vão lá sozinho e a gente torce, né? A gente fica ali na... Mas deve ser legal isso, hein? Vocês têm uma pista montada aqui no... Temos. Nós podíamos, uma hora dessa, fazer uma filmagem dessa pista aí, hein, para ver como é que funciona esse negócio. Eu gostei mesmo. Bom, e aí, então, essa competição é feita uma vez... Tá, mas eu digo, vocês vão participar de uma prova. Essa prova tem há mais de uma prova para a equipe de Camaquã participar? Ou é somente num momento? Não, aqui a competição durante uma semana inteira de competição, tá. Né? Então, normalmente, no primeiro dia, que é segunda-feira, dia 17, se eu não me engano, o pessoal tá chegando, tá montando as pistas. Aí depois, no dia 20, na terça-feira, começa a chegar a maioria das equipes. A nossa equipe está prevista, a gente está se organizando para chegar início, né, da terça-feira. Aí começam os testes. Aí as equipes começam a fazer os testes, calibração de sensores e tal. A partir da quarta-feira já começam as competições. Aí o que acontece? No caso, eu coordeno junto com o Matheus aqui a nossa equipe, mas eu não posso lá, quando chegar a competição,
Aí eu me afasto deles porque eu sou o chair da competição, chamado. O chair é como se fosse o coordenador da competição. Tá. Então existe um coordenador, cada categoria existe um coordenador. Sim. E eu sou o coordenador da categoria. Então lá eu sou... Sim, tu não pode misturar com a tua. Aí eu me afasto deles, deixo com o Matheus, coordenando a equipe, e eu começo a organizar todas as equipes. Então toda a competição... Como é que vai ser o chaveamento, quem ganhou, quem perdeu. Eu sou o coordenador, que eu vou estar... Eu sou o juiz da partida. Tá, mas a equipe de Camaquã concorre mais de uma vez na semana, assim? Tem várias equipes? Sim, ele vai disputar de quarta até sexta, ele vai competir. Tá? Então, por exemplo, que nem aconteceu em Rio Grande. A primeira vez que a gente foi, nossa primeira equipe, montamos ali meio às pressas, o pessoal se motivou, a gente se trabalhou. E pela primeira vez que a gente foi, digamos assim... Né? O pessoal tava de sangue doce, não, vamos só para competir, só para ver como é que é, a gente nunca foi, né? E a gente ainda conseguiu ficar em quarto. O que é o ficar em quarto? A gente conseguiu até o sábado, porque existe até, digamos, os mata-mata até sexta, e no sábado fica só as finais. Então teve as 2 semifinais e a grande final. E a gente conseguiu ficar até sábado. Que legal. Então, hein? e aí é de pena que a gente acabou perdendo na semifinal, senão a gente poderia ter trazido até um troféu aqui para Camaquã, um troféu, né, uma competição latino-americana de robótica. Então, a gente pode dizer que, em grosso modo, falando que em 2019 nós fomos o 4º melhor robô da América Latina nessa nossa categoria. Que coisa boa, né? E esse ano a gente vai mais forte. Nosso amigo aqui, o homem que faz a manutenção de toda a nossa rádio aqui, o Giovanni, é técnico da escola, oriundo da escola técnica, com muito orgulho. Um cara que tem... perfeição de trabalho dele. Bom, é legal, né? Tá vendo a quantidade de gente que passa por uma escola técnica que fica hoje, né? Não só na atividade, mas em outras atividades, mas teve a base muito boa. Bom, então, em outubro, né? Outubro, vocês fazem essa participação lá e há um cenário de filmar essa equipe, filmar as equipes, de acompanhar em vídeo depois disso. Como é que vocês fazem lá para saber onde é que erraram, como é que vão acertar na próxima? Como é que funciona isso para fazer Vocês filmam aí as provas? Sim. Até na competição 2019, né? O Theo estava bastante responsável por esse registro lá na competição. Ele estava na competição, o Eric não estava, o Eric entrou na equipe agora recentemente. E ele fez todo um registro para a gente trazer essa experiência. A construção desses robôs hoje, ela é totalmente diferente dos robôs da competição de 2019. Porque a gente viu muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado. Então a gente trouxe de lá. E a gente tem um conjunto lá de vídeos e fotos, tudo sobre o que a gente fez. Até porque esses robôs aqui, a gente analisando, né? Tem 2 grandes problemas. Tem a parte que a gente está vendo aqui, que é a parte da montagem e configuração. Sim. Mas tem a parte que a gente não enxerga, né? Que é a parte até que os guris são mais focados, que é a programação. Que muitas vezes a gente não fala, não vê, né? O que faz esses robôs serem inteligentes mesmo. Então tem todo um conjunto de códigos, tem toda uma programação, que é onde eles quebram a cabeça, eles passam bastante trabalho. O Eric lá fica bravo com os robôs lá e desenvolve tudo mais. Pô, faz o negócio e o robô não aciona. Exato. E a gente usa linguagens de programação que são utilizadas no mercado mesmo. Porque é o seguinte, eu acho assim, né, pessoal? A gente fica vendo... na época que eu assistia desenho, nós tínhamos os carros voadores que chegavam na família a Jackson, aquela, né? Saía. Tu tinha no relógio de pulso a imagem da pessoa que tu estava ligando... O celular, tipo, naquela época, nós estamos falando de 1970, 70 e poucos, né? Não imaginava isso, né? Hoje nós estamos vendo empresas já praticamente com o drone sendo quase que colocando no mercado, né? Os carrinhos que nós vimos em 70. Quer dizer, essas coisas é uma coisa interessante que a escola propicia a nós imaginarmos como solucionar as coisas daqui para frente, né? Uma coisa como tu falaste, inteligência artificial, nós fomos agora... Semana retrasada, o Rodrigo e eu numa feira específico para rádio e televisão, sobre telecomunicações. Tu vem de lá assim encantado com a quantidade de coisa que tu nem imaginava. Tu tem um problema de conexão de um prédio para outro, uma cidade para outra, hoje com uma facilidade terrível, né? Muito legal. Bagurizada, muito bom, né? A gente queria puxar um assunto que a gente acabou não conversando antes, né? O primeiro objetivo que a gente veio aqui, a gente pediu né, a gente tinha conversado com o Bruno Bonilha, principalmente para apresentar o nosso projeto e que a comunidade soubesse que nós estamos trabalhando nesse tipo de assunto e nesse nível, digamos assim, que a gente está. Então, o importante, pelo que eu vi aqui nas competições, do Rio Grande do Sul, só tem 2 equipes,
que é a nossa do IFSU Camaquã, e o pessoal da FURG, que trabalha com robótica há muitos anos. Então o pessoal da FURG vai, né, pelo que eu tenho conversado Legal, com eles, hein? e nós aqui do IF Camaquã. Mas nenhuma universidade, nem URGS, nem o FIPEL, nem o FSM, nenhuma outra universidade, nenhum outro instituto vai competir, pelo menos na nossa categoria. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Que legal. Então, do IFSU, que são 14 campos espalhados pelo Rio Grande do Sul, só nós vamos participar. Então, essa é uma responsabilidade. E aqui de Camaquã. Muito então, bom. existe a possibilidade de nós trazer, né, um título, de repente um troféu, né, de uma competição internacional. Tá? Então, é importante... E a gente tem que falar isso, professor. Eu acho que a gente fica menosprezando as coisas da nossa volta. E nós temos coisas importantes aqui que são motivadoras, que nós temos que fazer. Tu vê um guri de São Lourenço, Cerro Grande, faz esse deslocamento para cá, tem a família, fica longe das crianças, tá? E já vão participar de uma competição, isso é um baita prêmio já, cara. Exatamente. E a outra que eu queria trazer o assunto é o seguinte: nós temos que sair de Camaquã até São Paulo. Isso tem um custo. Sim. Tá? Então, um dos objetivos que a gente tem também vir aqui é a gente fazer uma divulgação do nosso projeto e fazer uma convocação, na verdade, para nossas queridas empresas, principalmente de Camaquã, Sim. que quiserem nos ajudar. Inclusive, qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora ou depois na internet pode ajudar. Tá? A nossa equipe. Como é que o pessoal pode ajudar, professor? Vou passar para o Theo agora. Vou cortar aqui, professor. Fala aí, Theo. Não, é o seguinte, então, né, nós temos algumas ideias nesse projeto. A primeira ideia era trazer visibilidade para o IF, né, mostrar o projeto, apresentar. E que nem o professor Marcelo falou, existe um custo. Sim. São 1.280 quilômetros até São Bernardo do Campo, né? E aí tem mais hospedagem, tem mais as nossas diárias, né? Provavelmente um deslocamento também entre um hotel e a competição, né? E nós queremos pedir um apoio, né? Tanto da nossa região Costa Doce aqui, não só Camaquã, mas das cidades em volta também, né? Até das pessoas. Nós estamos com uma página no Facebook, né? Que é o nome da nossa equipe Graxaim Boots, né? E lá nessa página nós temos também uma vaquinha virtual que tem um link. Quem se solidarizar e quiser ajudar, é só acessar o link, tem uma chave Pix também. Qualquer valor a gente aceita, tá? E é mais ou menos isso aí. Vamos repetir o nome da página? É equipe Graxaim Boots. Já vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Equipe Graxaim Boots, tá aqui, Isso. ó. Inclusive a gente postou hoje já o... Por que usaram esse nome Graxaim, hein, tia? Essa Esse foi um debate do grupo, né? Que a gente queria ter um mascote e aí a gente procurou algo tá bem... diferente. Gostei da ideia, tá? Gostei da ideia. É que lá na competição, né? E tá aqui o robozinho colocando o cano. Olha aqui que legal, tia. É que lá na competição é como se fosse alguns times. Por exemplo, lá na NBA, cada um tem o Bulls, né, os Búfalos. Então, lá na competição tem muitos animais que são os mascotes e fazem parte da equipe. Então, tipo, né, o pessoal... E aí a gente discutiu, precisamos de uma digamos, como se fosse um... São quantos aqui que vão ir na equipe, hein? Isso aqui tem uma foto com 6. Essa foto é de 2019, em Rio Grande. 19. Isso. A nossa equipe está com quantos alunos hoje? Atualmente a gente está com um pouquinho mais de 15 alunos hoje. 15 alunos trabalhando, né, na equipe. De 3 cursos diferentes, né? 3 cursos, é importante, né? Informática e o nosso tá aqui o link da competição também. Tá bacana aí o negócio. Tá bem bacana aqui o negócio. Eu não tô achando onde é que o pessoal paga aí. Paga não, ajuda. Em cima do post ele tem um link na descrição aí, ó. Primeiro post ali, ó. Aqui? Ó, isso, tu clicar ali em ver mais ali, ó. Aqui? Em cima ali no textinho, ó. Bem em cima. Ver mais. Ver mais. Aqui, isso. Tá. Aí o Facebook cortou, tem o chatzinho. Tá aqui o Vaquinha. Isso. Vaquinha virtual, a gente criou. Ou tem o Pix aqui, que é o guaraxaimboots.22@gmail.com. Isso aí. Muito bom. Então... Não, mas é legal isso aqui. Muito bom. Achei boa a iniciativa também das pessoas. Daqui a pouco, quem está querendo colaborar, ajudar. Porque eu acho que é bacana ter essa oportunidade deles também vivenciarem a competição, né? Esse é o maior objetivo, né? A gente proporcionar essa experiência para eles. Eles vão lá e encontrar equipes da América Latina inteira. O Theo pode trazer até relatos lá de que eles... Eu vou te dizer que existe a minha vida até 2019, quando eu participei da primeira competição, existe ela depois. É um outro olhar que tem coisa que tu nem imagina que está sendo produzida, que estão em protótipos que o pessoal está lançando. Que nem o professor falou, tem muita gente lá que está fazendo doutorado, que está fazendo pós-doutorado lá e competindo, né?
É uma coisa importante, a gente está falando da nossa categoria, que é só uma das... Acho que tem mais de 20 categorias, inclusive futebol de robô humanoide. Tem futebol de robô aqui, eu tô vendo futebol aqui. Futebol de robô. Que legal, cara. Essa aí é da CBR. Ó. É a CBR. É a Competição Brasileira de Robótica. Então tem corrida de humanoide de robô, tem inclusive uma que surgiu lá em 2018 e depois oficializou em 2019, que é com drones. É patrocinada diretamente pela Petrobras. Então são drones autônomos, né, que são capazes ali de identificar uma tubulação, ver problemas, mesma coisa que nós estávamos falando anteriormente, né? Então não, interessante isso, né? Aí tu tá vendo alguma coisa, aí tu vai ver, mas o que eu vou competir? O que eu vou ajudar para uma competição de corrida de robô? Aí tu fica pensando, né? A semana retrasada que nós estávamos indo para São Paulo, o Rodrigo e eu encontramos uma pessoa que perdeu a perna por uma mordida de aranha, e ele compete na seleção lá de Caxias do Sul, compete remo com caiaque. E eles estavam indo viajar para Bahia. E ele nos vendeu, ali no aeroporto mesmo, umas rifas, porque ele está querendo comprar uma perna para botar nele, né? Porque ele se sentiria melhor com uma perna, com uma prótese ali. Então, uma prótese hoje, que ele diz que a prótese, ele consegue subir uma escada com essa prótese que ele quer comprar, sem perceber que ele está com perna mecânica. Uma perna americana, que ele dá todo o movimento da perna, diferente de uma perna mecânica. Hoje tu tem que fazer um passo de cada vez. Ele conseguiria subir. Então, só para o pessoal ter uma ideia, nós estamos falando de corrida robótica, daqui a pouco vem uma ideia daqui que tu consegue fazer um movimento num robô, de uma perna, de uma prótese de mão, de braço, né? Qualquer coisa. Sim. Através de uma competição como essa, vem uma ideia, moleque, o cara desenvolveu um negócio que dá certo. Quer dizer, isso aí que é melhorar a qualidade de vida da gente. A competição é um estímulo, né? Um estímulo, a gente estimula o aluno a desenvolver as habilidades dele e pensar na vida, trazer o que a gente pode trazer para a vida, né? Melhorar muito a vida legal pessoas. Isso aqui, muito legal. E gostei dessa página aqui, da competição robótica aqui. Eu vou passar para os amigos que gostarem. Tem várias competições aí. Por exemplo, nós temos ali o futebol de robô. Tem futebol de robô 2D, todo online, 3D online, também é todo software. Mas tem a parte de futebol de robô, a F-180, é uma das categorias que eu acho mais fantástica. A FURG foi por muitos anos campeão aqui, né, foi até para o Mundial. Ele tem algumas competições que são robôs que jogam futebol. E eu fico abobado olhando aqueles robôs todos com inteligência artificial, todos, ninguém comanda eles têm táticas de ataque, de defesa. É fantástico, tu olha aquilo ali. Mas o mais interessante que tu trouxe é dos Jackson, né? Lembra dos Jackson? Bom, claro. Tem uma categoria que é at home. Inclusive, agora foi notícia, até saiu na RBS esse tempo agora. O Brasil foi campeão mundial dessa categoria at home. E a FURG foi em terceiro lugar. O pessoal da FEI lá em São Paulo ficou em primeiro e o pessoal da FURG ficou em terceiro lugar. O que é essa categoria? É desenvolver um robô parecido com aquela... Como é que chama? Eu não me esqueci o nome da empregada dos Jackson. Sabe a empregada? Eu sei, mas não me lembro dela. Não me lembro o nomezinho dela. É um robô que é empregado, está dentro de casa. Então eles desenvolvem um robô totalmente autônomo, que ele escaneia, ele tem, né? Como é que chama aquele? Lidar, né? Tem o lidar, o radar. Ele se localiza no espaço através de pixels, de pontos. Ele tem aquela parte que usa... escaneia a pessoa. Sim. Como é que é o... Kinect. O Kinect, ele consegue identificar, tu conversa com o robô normalmente tem uma tela, tem um rosto, tu conversa, ele tem um microfone, tu conversa com ele identifica os comandos, e aí dentro da prova tem várias... eles simulam uma casa com sofá, com geladeira, com coisa tudo, e a pessoa, o juiz no caso, ele conversa, vai lá no quarto e me traz o não sei o quê. Aí o robô tem que ser sozinho, tem que identificar o comando pela voz, se localizar pela casa sem bater em nada, ir lá pegar algum objeto, alguma coisa assim e trazer para o cara na sala. Então são tudo assim um nível de robótica, de inteligência artificial que a gente nem imagina. Tá? E hoje nós temos equipes brasileiras aí sendo campeãs mundiais nessa categoria. Eu estou vendo aqui os vídeos. Vale a pena. Eu estou vendo aqui uma colocação a logística de container dentro do porto, e agora tem uma competição parecida com essa que vocês vão participar. Essa mesmo. Está aqui o professor, olha que casualmente está o professor junto aqui. Ó. Esse aí é a chamadinha. Que legal, tchê. Olha, bacana mesmo aí. Quem quiser o site dessa... chama-se Competição Brasileira de Robótica. Barbada de achar. Pessoal, estourou nosso tempo. Muito obrigado por participar aqui conosco. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Uma honra.
E sucesso para todos nós aí, né? Sim, muito obrigado mesmo. Agradecer a Acústica pela oportunidade de divulgar o projeto, né? Os professores pelo apoio, né? E vamos fazer força aí para a turma poder colaborar, para essa turma poder ir com os recursos aí que vão sendo colaborados pela comunidade, porque olha, pessoal, isso aqui, o IFSU em Camaquã, é como disse o Theo, IFSU antes de... o IFSU não, Camaquã não, a Costa Doce antes do IFSU, Costa Doce depois do IFSU. Então isso aí é uma coisa legal que a gente tem aqui.